Grande satisfação estar aqui para mais um Minutos com Deus. E hoje eu vou falar pela primeira vez, direta e exclusivamente aos cristãos. Aos religiosos. Falo cristão, já sempre abordo esse ponto, né? Falo cristão, falo cristandade, porque aqui no nosso mundo, porque aqui no Ocidente, porque aqui nas Américas, a maior influência é cristã. É exclusivamente quase cristã. A influência de outras religiões aqui é nenhuma ou quase nenhuma. Então é óbvio que eu, ao falar do mundo constituído aqui, né, eu tenho que falar dos fatores que o constituíram. E um dos principais fatores, se não o principal fator, é a religião. E aqui é a religião cristã. Então é óbvio que é para você, cristão, homem de fé, pessoa de fé, mulher de fé, religiosos. E quando eu digo cristão, não é o evangélico, que a gente corretamente deveria chamar do protestante. Não é somente ele. É o cristão protestante, é o cristão católico ortodoxo, católico romano, é o cristão espírita, que é boa parte da população brasileira também. Então, ou até mesmo o cristão que não gosta, não quer ser rotulado dentro de uma dessas, mas que segue os preceitos, que segue a doutrina, ou ao menos aceita Jesus Cristo como sendo um ser superior, supremo e que merece, ao menos, ser tratado como deidade, como divindade, como mestre a ser seguidos em seus ensinamentos. Então, é a esses cristãos que eu venho hoje pedir desculpas, que eu venho pedir perdão. É isso aí. Eu acho que como cristão, né, vocês, quase que pela própria religião de vocês, têm que perdoar, né, aquele que reconheceu a sua falha e veio hoje aqui pedir o seu perdão. E o que é isso? Está falando para o homem de fé, não para o que questiona? Porque é o seguinte, o que questiona simplesmente, ou ele está em vias, né, de não aceitar, ou apenas de estudar, mas ele está questionando, ele está rompendo com aquela imposição da própria fé, né, de que não se deve questionar a fé. A fé é para ser seguida, a fé não é para ser questionada, senão ela deixa de ser fé, né? A fé a gente confia em algo já pré-estabelecido e confia de uma maneira que não se pode questionar, senão não é confiança, né? Senão não é credibilidade. Então hoje eu não estou falando para o homem do questionamento, para a pessoa do questionamento, para a pessoa que raciocina sobre esses aspectos da religião. Eu estou falando exclusivamente para você, meu irmão humano cristão. Seja ele de que entendimento de cristandade for. E eu venho pedir desculpa pelo meu último vídeo, intitulado A Vergonha de Ser Cristão. Eu venho pedir perdão a vocês por dois motivos. Primeiro, pela abordagem tão efêmera, tão superficial de um assunto que merece uma profundidade, de um assunto que merece ser tratado de uma maneira muito mais minuciosa, né? Afinal de contas, como vocês vão ver, é assim, de uma importância primária, de uma importância
inimaginável na vida de qualquer cristão. O segundo, a minha segunda falha foi não ter já dirigido, não ter já colocado aquele vídeo diretamente para vocês, meus irmãos humanos cristãos. Eu deveria ter falado já diretamente a vocês. Foi uma falha, foi um erro, e foi assim, foi um descaso não proposital a maneira com que eu abordei aquele assunto, que é o milagre, que são os vários tipos de milagre, que é o pedir, né, a sua divindade, a Jesus, a Deus, nos seus momentos de agonia, de dificuldade, seja, mesmo que não seja pedir para si, seja pedir para outros. Eu abordei de uma maneira muito superficial, não diretamente a vocês, e é por isso que eu venho pedir desculpa, pedir o seu perdão. Ué, mas não é porque você falou que ser cristão é vergonha? Não é por isso. Calma, por favor, meu irmão crente. Não é por isso, mas vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê. Pelo seguinte, é um assunto tão pertinente, tão somente quase que de interesse de vocês, que eu não deveria ter abordado assim de uma forma tão abrangente, tão sem um alvo mais específico, né? Essa questão do pedir, essa questão do milagre, essa questão do auxílio, né, ao seu Deus, a Jesus, que é o seguinte, olha só, meu caro cristão, meu caro irmão de fé, pedir é uma coisa intrínseca da humanidade. Pedir a Deus, a outros deuses de outras épocas, sempre houve. Querer a intercessão divina para sanar, para resolver as questões que nós não estamos conseguindo, que vocês não estão conseguindo resolver, é algo que sempre existiu. Povos da antiguidade já pediam a seus deuses, faziam suas oferendas, sempre quiseram a colaboração, a ajuda, né? O apoio do seu Deus, da sua divindade. E aqui no mundo cristão, a Jesus, a Deus. Olha só, a humanidade pedir proteção, apoio, amparo, sustentação, ajuda aos seus deuses é uma coisa. A cristandade fazer isso, eu tenho que reiterar que é realmente uma vergonha e uma assinatura de reconhecimento de fraqueza. Pois é, por quê, né? Por quê? Bom, alguns pontos têm que ser levantados. Primeiro de tudo, comum é pedir pelos seus, pedir até pela humanidade, né? Muitos pedem pela humanidade, pedem coisas, às vezes até de valor assim, bem pequeno. Outros precisam de uma intercessão tão grande que se pode atribuir como se aquilo for realizado um milagre até,
né? Não vou cogitar a natureza do milagre, não vou cogitar a veracidade do milagre, simplesmente eu vou colocar da seguinte forma, como eu já tinha falado: o milagre pelo milagre é uma coisa. Um cristão ir pedir milagre, pedir uma ajuda ao seu Deus, que parece uma coisa tão natural e é estimulada geralmente por pastores, né, padres, bispos, é estimulado essa mendicância de ajuda. Isso é um opróbrio, isso é uma vergonha, isso é uma assinatura de fraqueza. Por quê? Por que, meu caro cristão? Se você sabe que já existe um ser que já fez tudo, já ensinou, já deixou uma mensagem, já deixou uma condição de salvação, né? E já deixou até a possibilidade da remissão dos seus pecados, se for pedido de forma franca, direta, até isso, né? Ele se incumbiu, e no entanto você continuar pedindo a esse ser, pedir a esse Deus, a esse mestre, você está dizendo que não suporta o seu fardo, você está dizendo que não suporta a sua própria vida, mesmo Jesus estando lá, Deus estando lá, te emanando força, te emanando energia, e você nem assim é capaz o suficiente de obrar sem incomodar aquele que já fez tudo por vocês. Então, aquilo que parece tão comum, aquilo que é estimulado por pastores, padres, bispos, né, essas pessoas, é algo que passa uma fraqueza até da sua própria crença, da sua própria fé. No cristianismo primitivo, os estoicos, eles não se rendiam, eles aceitavam, se resignavam, continuavam obrando. Se você é cometido de algum tormento, de alguma enfermidade, de algum mal, de algum sofrimento sentimental, pela sua fé, que já deve estar dentro de você, porque você sabe que existe um ser a que você não deve pedir, e sim homenageá-lo, e sim louvá-lo. De que forma? De que forma? De que forma? Da forma que você prova a Ele que você tem fé nele, e que por Ele você não se dobra, e que por Ele você não cai, e que por Ele você suporta o fardo, sem mais pedi-lo, apenas mostrando: Senhor, só porque vós estáis aí, existe, só por isso já me sinto forte o suficiente, mesmo que com muita dificuldade, de continuar com todo o problema, com todo o mal que eu fui acometido, e mesmo assim continuar obrando em seu nome, não lhe pedindo, mas obrando em seu nome. Vou lhe louvar dessa forma. Não vou lhe louvar de joelhos, porque um homem de joelhos, a pessoa de joelhos, não faz nada, é um inerte, é um inútil. A pessoa que gasta o seu tempo louvando simplesmente em verbos ao vento nos templos, nas igrejas, são inúteis. Quer saber do pior? Contribui para uma coisa chamada o tráfico da fé, a fábrica de milagres. Tem igrejas, templos que marcam até dias para fazer milagres, entendeu? Uma coisa assim absurda, só não vê realmente o muito necessitado, o muito
precário, que tem a sua fé traficada naquele momento ali, que tem a sua fé comercializada. Por quê? Porque também ele não parou para pensar. Cristão, você também tem que pensar. Pense o seguinte, não estou aqui vilipendiando, não estou aqui ofendendo, não estou aqui fazendo nenhum deboche, até porque eu já fui cristão durante 30 anos e durante esses 30 anos isso foi necessário na minha vida. Isso foi necessário na minha vida. Depois eu entrei por caminho dos questionamentos, que não troco hoje o que eu sou pelo que eu fui. Também não sou melhor antes do que eu sou hoje. Não sou melhor por ter, não fui melhor por ter sido cristão do que eu sou hoje. Então, mas de qualquer maneira eu consigo entender muitas vezes a necessidade, pelo menos a presunção da necessidade de se pedir a um ser que parece que vamos dizer assim, que pode mais do que o que eu estou podendo, do que vocês estão podendo, do que cada um está podendo, e aí eu quero pedir uma ajuda a Deus. E é comum falar o seguinte: peça a Deus, mas não peça ao seu irmão. Só que Jesus falou: amemos-nos uns aos outros, somos iguais, perdão. 3 palavras imprescindíveis que se fossem seguidas trariam o paraíso para essa terra, e que eu acho assim abominável também muito cristão chegar e falar assim: essa terra é do maligno, aqui não tem jeito. Olha só, se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus e em nome dele tudo pode, até isso pode ser mudado e essa terra se tornar um paraíso. Pode sim, se você crer, se você realmente tem fé, em nome de Jesus, em nome de Deus, você poderá transformar essa terra num paraíso. Se existe um outro, uma vida eterna, conforme vocês concebem, sem problema. Viva aquela, mas obrando aqui de uma forma a transformar isso aqui num paraíso, nada vai denegrir a sua imagem, o seu mérito ante ao Senhor. Não vai de forma alguma. Muito ao contrário, nada mais vocês estarão fazendo do que seguir os ensinamentos do próprio mestre, né? Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, principalmente pastores incultos, pastores ou traficantes da fé, ou que estão mal intencionados e vendem seus milagres, não querem um bem-estar, uma harmonia dentro da sua própria congregação, do seu próprio rebanho, não querem uma harmonia. Eles querem simplesmente que cada um quase que vive isoladamente, se voltando a Deus, esquecendo que se Jesus veio por nós, Ele quer também a nossa união, que é o nosso bem viver. Se Ele falou amemos-nos uns aos outros, quem se ama se une. Vocês, dentro da sua própria congregação, podem se unir. E o pastor e o padre diz que não, que só Deus. Olha só, Deus está lá, já fez o papel, cabe a nós agora obrarmos. Obrarmos de que forma? Só espalhar a palavra, ler a Bíblia? Não. Temos que trazer isso para a prática, temos que trazer isso para esse mundo, temos que mostrar que através da nossa obra, em nome dele, podemos vencer o mal. Qual o mal? O mal da ignorância, o mal da desunião, o mal do desperdício. Por quê? Por que desperdício? Porque dentro da própria congregação, dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, há pessoas que podem ser muito úteis. Não é o dízimo, não é o dinheiro, até porque quero ver o irmão, quero ver o irmão levantar, falar: quem aqui é médico? Quem aqui é engenheiro? Quem aqui pode administrar essas mãos de obras tão qualificadas? Para quê?
para suprir a necessidade da nossa própria ordem, para que depois de suprido, mas vamos fazer o quê? Vamos ficar dando comida? Não, vamos acabar com a fome. Vamos fazer o quê? Vamos ficar dando remédio? Não, vamos curar a doença. E não vamos curar a doença de um, vamos curar a doença. Sanar, exterminar com ela. São pessoas, muitas delas são formadas, têm capacitação para isso, têm conhecimento tecnológico para isso, não estão colocando em prática. Por quê? Porque estão fazendo isso somente fora dali, no intuito de mercado econômico. Estão esquecendo de que tudo aquilo que são, se tornaram, também é para obrar, né? Também é para fazer, não para pedir. Se quiser louvar, se quiser agradecer, agradeça dessa forma. Senhor, eu posso, vou fazer em seu nome, porque assim o Senhor quer. Assim o Senhor se sacrificou para nos salvar, não somente para a vida eterna, mas também para o convívio nessa terra aqui. E a partir do momento que eu passo a pedir, a partir do momento que eu passo a lhe incomodar, eu estou sendo indigno. Não é se achar orgulhoso e falar, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Não, não é isso, meu caro cristão, não é isso. O que eu estou falando é muito mais que isso. Eu estou falando que pelo simples fato de você ter a sua fé forte, inabalável e inabalada, a sua fé tem que fazer mover o seu próprio corpo aqui. Porque é aqui que vai lhe dar a permissão ou não para ingressar no reino lá de Jesus, que você tanto crê, que você tanto almeja. É com a sua obra aqui, mas não é a obra simplesmente tão fácil de ficar verbalizando a Bíblia, de ficar evangelizando, que isso não leva a nada. O que leva é mostrar em atos o teu grau de caráter, o teu grau de bondade, o teu grau de ser capaz de se unir, de trazer harmonia. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é ficar pregando a palavra de Deus, não, é praticar a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus, tudo bem, está na Bíblia. Agora é o seguinte, o Velho Testamento, aquela coisa grosseira, deve ser um pouco afastado, né? Aquilo ali é muito sobre, fala muito sobre questões de leis, de normas de conduta, que em algumas épocas foi necessária, mas agora está sendo o dano de vocês e uma ferramenta de dominação. Bíblia, um código de dominação mental e espiritual, uma ferramenta que os aproveitadores utilizam para traficar a fé dos desesperados. Rompam com isso. Houve um novo testamento, houve uma nova mensagem, e o detalhe pode ser resumido em 3 palavras, muito difíceis de ser praticadas, mas se forem, vamos fazer um paraíso aqui. Foi falada por Jesus Cristo. Amor, segundo, né, a crença, segundo o livro, segundo a história, foi falada por Jesus Cristo. Amemo-nos uns aos outros. Perdoai entre vós, porque sois iguais. Caraca! Com isso, meu amigo, com isso você está levando a verdadeira palavra de Jesus, você está levando o Evangelho verdadeiro. Com isso você está viabilizando não levar um prato de comida, não fazer uma filantropia, não dar um dízimo para saber lá o que se vai fazer com ele. Não! O que eu estou dizendo é, com isso você vai sanar o mal do mundo. Imagina, realmente a cristandade ia ganhar uma força que ela nunca conheceu, até porque a cristandade sempre existiu de uma forma estéril, apenas como uma necessidade para a fraqueza humana, apenas como uma necessidade, como uma muleta para a fraqueza humana. E o detalhe, uma fraqueza que não se testou nem até onde vai a sua força. Uma fraqueza para assim, não me deixe cair, ao invés de ver se você cai e levanta. Você não espera cair, você tem tanto medo que pede antes de cair, né?
Se ele vê tudo, se ele pode tudo, ele está sabendo, ele está vendo. Se ele acha que você merece ser ajudado, ele vai ser ajudado independente de você incomodá-lo ou não, pedir ou não, se arregar ou não. Você tem que mostrar a sua força e que só por crer já é o bastante para você fazer sem falar mais nada, sem pedir mais nada, apenas em união aos seus irmãos iguais, obrar. Que obra? De abrandar o mal na terra. Ué, você só almeja o paraíso? Ou quer dar continuidade ao Evangelho, dar continuidade às palavras de que mais do que eu, outros poderão? Aqui, pelo menos. Aqui, pelo menos. Muita gente fala assim, mas você aqui, os seus amigos, as suas pessoas só te levarão ao túmulo e depois a vida eterna. Olha só, se a vida eterna for assim, ela vai continuar sendo assim, só que você vai entrar com muito mais mérito. Por quê? Porque você sanou muito do mal aqui. Não interessa. Se você sanou o mal, você fez o bem. Se você fez o bem, você é um cristão. No sentido total da palavra. Ou que deveria ser, mas que nunca foi. Cristão, meu irmão humano cristão, pare de pedir. Eu sei que o pedir sempre foi comum da humanidade, mas está na hora de mostrar realmente se é que você tem fé, se é que você tem fé e essa fé pode realmente mover montanhas, que mova ao menos o seu corpo para o bem. Se você crê só com essa crença, você é capaz de suportar o fardo sem incomodar aquele que por você já fez tudo. Já fez tudo. Né? É como eu falei. Não deixa na mão. Não é para deixar nem na mão de Deus, nem de Jesus. Apenas eles existindo já te mantém. Quanto mais na mão de um pastor, de um padre, de um bispo, não. Tome nas mãos de cada um, participem, sejam cívicos, sejam interessados, não se acomodem simplesmente achando que rezou, orou, pediu pela humanidade, vocês fizeram o seu papel, evangelizou, chamou um para aceitar Jesus ali no palco, ali já é o bastante. Não, não é, meu querido. O bastante é fazer entre vocês uma congregação forte, uma ordem forte, uma igreja forte, um templo forte, uma irmandade forte. Forte. Você já tem a fé, não precisa pedir mais nada. Suporta qualquer coisa. Falta perna, falta braço, falta olho, falta até saúde, falta a força física, mas a força do Espírito te move, a força da tua fé te move. Você está doente de câncer, de cancro, de AIDS, de o que for, mas continua obrando, orgulhoso pela sua fé. Não é um orgulho vazio, não é o orgulho soberbo, é o orgulho de saber que com a sua fé você tudo pode, principalmente em união. É o que eu disse, levanta no teu templo e pergunta quem é o médico, quem é o engenheiro. Vamos fazer tal projeto e vamos com o tempo. Óbvio que sanar o mal não é uma coisa instantânea, vai demorar, mas é preciso que se comece. Então você começando a levantar a mão e buscando os qualificados se organizando, chamando outros, formarão uma força tão grande que poderão sanar o mal. Que seja em nome de Jesus, que seja em nome de Jesus, que seja em nome de Deus, que seja em nome de Deus. Mas pela fé de vocês e sem pedir a eles. Sem pedir a Ele. Como eu disse, essa organização interna, essa movimentação de cada um e cada um unido ao outro, com certeza vai ser uma ordem que talvez não precise até
do vilipendiado, do aviltado, mas tão necessário ainda, dinheiro. Por quê? Porque vocês farão filantropicamente, porque vocês farão se apoiando uns nos outros, um suprindo a necessidade do outro, primeiramente, fortaleceu aquilo ali vai se expandir para a sociedade, vai se expandir para o mundo. Pensa bem, se Jesus vê um povo resignado, independente do fardo que estiverem carregando, estiverem unidos, estiverem se amando, com as falhas que acontecerão, e serão muitas, o perdão estará lá. Por quê? Porque o objetivo é sanar o mal da terra, sanar o mal que existe entre nós. Se esse mal for sanado, vocês acham que vai desagradar Jesus? Vocês acham que vão desagradar a Deus se sanar o mal da terra? Ou simplesmente é mais fácil falar, não adianta. Se encosta, acha que já fez o seu papel por orar, por evangelizar um pouquinho, por dar o dízimo e pronto. É isso. É só isso. Tão vergonhoso assim. Essa é a vergonha de ser cristão. Porque é uma religião de se pedir. Não interessa que seja para si ou para a humanidade, mas é uma questão de pedir, pedir, pedir e nunca fazer nada. Sempre colocar nas mãos de Jesus, de Deus, que já fizeram tudo por vocês. E ainda querem que eles continuem fazendo coisas que vocês só não estão fazendo por indolência e por não serem cristãos. Por não se amarem, por não se unirem, por não se perdoarem, por não se acharem iguais. Por quê? Porque quando levantar o engenheiro, o médico, vai levantar o pedreiro, né? Vai levantar o gari, vai levantar o ambulante. E com certeza, em união, os valores, desde o engenheiro até o ambulante, o gari, o pedreiro, ficaram iguais. Porque todos são peças de uma estrutura que não pode faltar nenhuma. Só que essa estrutura funcionará. Eu vou falar dessa estrutura interna das igrejas, dos templos, das congregações, né, dos cristãos e da cristandade. E é óbvio que vai ter um grande problema. Vai ter um grande problema. Sabe qual é o problema? Vai acabar com o tráfico da fé. Tudo bem, vai acabar com essa ideia de pedir, esse estímulo de achar que o bonito é pedir. O bonito é fazer. O bonito é cumprir pelo menos 3 palavras, né, do seu mestre. Vai acabar com a arrecadação milionária, né, das ordens que não fazem nada de efetivo, ou pelo menos algo que realmente faça uma grande diferença. Olha só, prepare-se só em fazer isso já estão preparando para a vida eterna, então não precisa mais se preocupar. O que se tem que se preocupar agora é em sanar o mal aqui, porque se conseguir sanar o mal aqui, a entrada lá já está garantida. Mas só vai se sanar o mal aqui em união. Só vai se sanar o mal aqui se parar de pedir e fizer. E com certeza, para romper a fraqueza humana, para superar a fraqueza humana, principalmente a fraqueza humana individual, nada melhor do que, não os amigos efêmeros de bar, não, mas aqueles amigos de ordem, de congregação, aqueles amigos que estão em nome da fé, em nome da mesma fé, mesmo que sejam de fé diferente, desculpe aí a colocação, mesmo que sejam de fé diferente, né? De uma fé diferente, não interessa, estão obrando em prol do bem, opa, bem-vindo, que some. Seja
Venha somar. Já houve reformas cristãs, mas nenhuma até hoje foi capaz de realmente sanar um mal que é muito mais fácil falar que é insanável do que acreditar. Se é que vocês realmente têm fé, acreditam, em nome de Jesus, em nome de Deus, pode ser sanado. A não ser que vocês não acreditem tanto assim. A não ser que a sua fé seja apenas demagogia e a religião apenas uma necessidade para sustentar a sua fraqueza e a sua vergonha e a vergonhosa necessidade também de pedir. Cristão, ou vocês são capazes de sanar o mal daqui, ou o seu Deus, ou Jesus Cristo não tem valor algum.